Recentemente eu participei de uma reunião onde a ministração ensinava sobre o que é culto. Culto nos dias de hoje é muito mal interpretado pela maioria dos crentes, infelizmente, porque nós somos uma geração onde associa culto às coisas que são espirituais propriamente ditas, como leitura da Bíblia, oração, cantar músicas a Deus, enfim, congregar com a igreja, aquela grande reunião. Isso é associado, são ideias do que isso seria culto. Mas, biblicamente falando, inclusive nessa ministração ficou muito claro, um ensino muito bom, ficou claro que culto é semelhante, é igual a sacrifício. Durante todas a Escritura, a palavra, ela ensina claramente que culto de fato é sacrifício, desde o Antigo Testamento. Até chegar em Romanos 12, quando Paulo, no versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo é o seu culto racional, ou seja, sacrifício e culto são semelhantes. Mas para a nossa geração é muito difícil compreender que a palavra sacrifício é algo bom, é algo que seria agradável a Deus. Porque sacrifício é algo que nos remete à ideia de sofrer, de passar por privações, por dificuldades, de romper limites da dor. E nós não estamos, nessa geração atual, não estamos preparados para isso. Nós, na verdade, somos preparados para a ideia do conforto, de vivermos na zona de conforto. Então não é agradável ouvir a ideia de sacrifício. A palavra sacrifício não é agradável aos nossos ouvidos, não é uma palavra que nós gostamos de ouvir, não é uma palavra que nós recebemos e entendemos como algo bom, mas, biblicamente falando, só cultua quem sabe o que é sacrifício, só cultua quem está disposto a sacrificar. Essa é a grande realidade. E essa palavra entrou muito forte no meu coração nessa ministração. E eu me lembrei do Senhor Jesus dizendo, quando ele foi procurado pelos gregos, os gregos gostariam de ver Jesus, e os discípulos anunciaram isso a ele, e ele disse que era a hora do Filho do Homem ser glorificado. E na sequência ele diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho, mas se morrer, ele dá muito fruto. Sacrifício no Antigo Testamento, nas Escrituras, na Antiga Aliança, revela que era morte. Se sacrificava um animal, matava o animal, derramava o sangue dele em sacrifício a Deus por perdão dos pecados dos homens, o perdão dos pecados do povo, também do sacerdote. Enfim, sacrifício era associado à morte. E Jesus associa o resultado, o fruto que vem das mãos de Deus à morte, a morrer. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica sozinho, é solitário. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Nós não alcançaremos nenhum fruto em Deus se não houver uma predisposição, uma disposição de uma vida de sacrifício. Talvez essa seja a resposta da vida de muitos crentes sem fruto. Por longos anos sendo crentes, mas sem ter frutos na sua vida em Deus. Porque, na verdade, ainda não se colocou para viver uma vida sacrificial a Deus. Manifestar uma motivação de sacrifício, rompendo as barreiras do conforto para poder agradar a Deus. Eu me lembrei também do exemplo de José. José, que está registrada a história dele em Gênesis, ele foi vendido pelos irmãos, movidos pela inveja. Primeiro o lançaram dentro de um poço, depois foi vendido como escravo, tido como morto, porque os irmãos contaram ao pai dele que ele havia morrido, sido assassinado por um animal selvagem no deserto. Depois disso tudo, lá como estrangeiro, num outro país agora, ele é vítima de um engano, de uma mentira, que uma mulher disse para o marido que ele tentou estuprá-la, onde na verdade ele fugiu dela porque ela queria ter relações com ele, e ele, por temor a Deus, por sacrifício a Deus, por entregar o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, fugiu da mulher, e assim o marido
acreditou na mulher e agora não o matou, mas o prendeu. E agora, como detento nesse país estrangeiro, escravo, rejeitado, detento em um país estrangeiro, José permanece fiel a Deus, sacrificando a Deus, e lá na cadeia ele interpreta os sonhos de 2 homens, onde o segundo homem, quando sai da cadeia, ele diz assim: lembre-se de mim lá fora, para que as autoridades de alguma forma viessem a julgar a causa dele com justiça e retirá-lo da prisão. Isso aconteceu, tudo na vida de José começou quando ele tinha 17 anos de idade. E quando ele interpreta os sonhos desses homens, ele tinha 28 anos. Ou seja, 11 anos padecendo tudo isso e permanecendo cultuando a Deus, sacrificando a Deus. E nesse momento, esse homem vai lá para fora e esquece de José. 2 anos mais tarde, Faraó começa a ter alguns sonhos e aí esse homem, tomando conhecimento dos sonhos de Faraó, lembra de José na prisão e solicita que José viessem até Faraó. Faraó pede isso e José vai até lá, interpreta os sonhos de Faraó, depois agora de ser esquecido por mais 2 anos, depois de todo o sofrimento ainda foi esquecido por esse homem. Quando o lembrado vai lá, interpreta os sonhos e explica para Faraó que havia 7 anos, viriam 7 anos de fartura na terra do Egito e mais tarde viriam 7 anos de escassez, e que o conselho que Faraó deveria levantar um homem que administrasse tudo isso para poder suprir a necessidade nos 7 anos de escassez. Durante os 7 anos de fartura administrasse para suprir os 7 anos de escassez. E aí Faraó escolhe o próprio José como esse homem e o coloca como governador do Egito. Enfim, José passou todos esses anos sofrendo tudo isso em sacrifício a Deus, renunciando à vontade própria, cultuando a Deus, mas saiu da prisão após 13 anos de dor e sofrimento, saiu da prisão para voar, saiu de prisioneiro para se tornar governador daquela terra, e isso porque cultuou a Deus, ou seja, deu muito fruto. E vale a pena também dizer que ele aprendeu a administrar comida sem dúvida alguma na prisão. O seu tempo na prisão ele teve que administrar comida, saber como viver dentro da cadeia, dentro de tamanha privação. Ao longo desses anos, José aprendeu e foi habilitado para se tornar o governador daquela nação posteriormente. Significa que só com sacrifício, com um culto verdadeiro, é que nós obteremos um fruto genuíno em Deus. Pense sobre isso e semeie o sacrifício, o culto a Deus, e colha no futuro os frutos que Deus deseja que você venha colher. Um beijo no seu coração e até a próxima.